E aí, hoje a gente vai mergulhar na história de uma das heroínas mais icônicas dos quadrinhos, a Supergirl. Mas olha, a jornada dela acaba revelando algo muito mais profundo sobre a busca por uma identidade. Uma busca que, no fundo, muita gente conhece bem. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Afinal de contas, quem é a verdadeira Supergirl? A resposta você vai ver é bem mais complicada do que parece e leva a gente para uma viagem por décadas de HQs. A história dela é uma verdadeira montanha-russa. Se prepara. Olha só. Em 49, ela era uma rainha. Pouco tempo depois, um ser mágico que se sacrifica. Aí, em 59, vem a versão mais famosa, a Kara Zor-El, prima do Superman. Mas calma que não para por aí não. Depois disso, ela já foi um clone de outra dimensão, um anjo com asas de fogo e até uma suposta filha do futuro. É uma confusão danada. Pensa bem nessas versões. A gente está falando de uma personagem que já foi de tudo. Da realeza à magia, de clone a anjo, até uma farsa criada por um vilão. Cada origem meio que apaga a anterior, sabe? E isso mostra bem essa falta de uma identidade, assim, firme, consistente para a heroína. A fonte que a gente está analisando aqui defende que essas múltiplas origens não são só criatividade solta. Na verdade, são um sintoma. Elas mostram uma dificuldade dos próprios roteiristas em dar uma identidade forte e duradoura para a Supergirl. Ela estava sempre sendo reinventada. E essa prática de mudar o passado de um personagem tem até um nome nesse universo da cultura pop, retcon. É basicamente quando os criadores alteram a história que já foi contada para encaixar numa nova narrativa. A Supergirl é um exemplo clássico de personagem que sofreu vários retcons. E é exatamente aqui que a análise fica mais profunda. A fonte faz uma comparação direta. Assim como a Supergirl, uma vida sem uma identidade bem definida pode acabar passando por incontáveis retcons, ou seja, recomeços e mudanças que deixam a gente meio perdido, sem um norte. E para explorar essa ideia, a fonte nos leva para uma história bem mais antiga, que é introduzida por essa citação poderosa. Então agora a gente vai dar um pulo dos quadrinhos para um texto milenar. A gente conhece a figura de Jacó, um personagem bíblico que, segundo o texto, teve uma vida cheia de erros e enganos. O próprio nome dele já carregava esse peso. Refletia a identidade que ele mesmo tinha construído. Agora olha só que virada de chave. Depois de um encontro transformador, Jacó ganha um nome novo, Israel. A mudança é brutal. De enganador para aquele que luta com Deus. É uma identidade completamente nova. E é fundamental entender, como a fonte aponta, que isso não foi só uma troca de apelido, tá? Foi uma redefinição total de quem ele era. Uma base nova sobre a qual toda a vida dele seria reconstruída a partir dali. Tá, a pergunta que fica é, o que é Supergirl e Jacó têm em comum? Como é que essas duas histórias, tão distantes uma da outra, acabam se conectando? Vamos ver qual é o elo. E aqui está o ponto central de tudo. A fonte argumenta que uma vida sem uma identidade sólida é que nem a da Supergirl, cheia de retrocons sem uma direção clara. Por outro lado, a história de Jacó que se torna Israel mostra uma identidade que é transformada e firmada em algo muito maior. A análise também levanta uma bola sobre os lugares errados onde muitas vezes a gente busca essa identidade, né? Na comparação constante com os outros, naquela ânsia de agradar todo mundo para ser aceito, ou em colocar nosso valor em coisas e pessoas que são passageiras. A solução que a fonte propõe é uma mudança de foco. A ideia é que encontrar uma identidade em Deus cria uma base tão firme que evita essa necessidade de viver fazendo retcons, esses recomeços constantes que cansam tanto. Com base nisso tudo, a análise nos deixa com um convite à reflexão, em 3 passos. Primeiro, pensar nos próprios retcons da vida. Segundo, avaliar onde a própria identidade tem sido buscada. E terceiro, tirar lições da jornada de Jacó para aplicar no caminho pessoal. E assim, a gente termina com essa pergunta no ar para pensar um pouco. Que mudanças, crises e recomeços poderiam ser evitados se a identidade de alguém estivesse ancorada em algo que é realmente firme e não muda? Fica aí a reflexão.